Opa, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Paulo Magu, treinador e mentor da PaleoX, a mentoria de treinamento e estilo de vida do homem. E o tema de hoje é um tema sobre fitness. A pergunta que fica no título: caminhar é treinar? Bom, essa é uma pergunta que eu não vou te responder com a palavra depende. Na verdade, eu odeio essa palavra quando eu assisto um vídeo, eu quero respostas e a pessoa me diz depende e aí começa e não tem uma resposta. Então eu vou te dizer sim e não. Vou te colocar quais são as condições em que você treina caminhando e quais são as condições em que você não treina caminhando, tá certo? Mas antes, vamos imaginar um cenário. Você está caminhando na rua, indo para o seu trabalho. Isso é um depoimento, tá? Isso aconteceu comigo. Você está caminhando na rua, indo para o seu trabalho, e de repente você vê um casal caminhando na frente, com uma toalha no ombro, uma coqueteleira, e caminhando de agasalho, 6 e pouco da manhã, quase noite ainda. E você caminhando para o seu trabalho, e eu não vou caminhando correndo, porque eu sempre vou mais cedo para o meu trabalho, para a academia onde eu trabalho, e caminhando normalmente, eu ultrapassei os dois. E dá para perceber que eles estão caminhando, que eles não estão indo para a academia. Pela forma, pela passada, né? Aquela passada fixa, constante, é de quem está caminhando, né? Está treinando caminhar. Só que eu passei deles passeando. Vamos pegar outro cenário. Você está andando na rua e você vê uma outra pessoa também, normalmente assim, com uma toalha no ombro e uma coqueteleira na mão. Uma coqueteleira que às vezes tem água, às vezes, por incrível que pareça, tem whey, às vezes. E a pessoa está caminhando e de repente ela passa por uma vitrine, para, volta e dá uma olhadinha na vitrine. Ou conversando no celular. E aí eu te pergunto, essa pessoa está treinando? Não sei. Agora a gente vai começar a identificar se essas pessoas realmente treinam ou não. E como você pode utilizar a caminhada para treinar se você desejar. Se você não quiser correr e você desejar caminhar. Então, baseado nesses cenários, ele tem um outro cenário também, né? Tem o cenário da academia. Tá lá o sujeito na esteira, caminhando como se ele estivesse no shopping, né? Como se ele estivesse caminhando no shopping, com uma TV na frente dele. Algumas esteiras já vêm com TV, inclusive já conectadas à TV a cabo ou streaming, ou então no celular, ou então lendo uma revista. E caminhando como se estivesse no shopping. Ou como se tivesse saído do carro para ir até o cartório, pegar uns documentos. Então é sobre isso que a gente vai comentar hoje, tá certo? Então vamos lá. Para a gente entender esse caminhar e treinar, a gente precisa dividir as pessoas em níveis de aptidão. E aí você vai também se identificar com um ou outro nível de aptidão. Você pode ser uma pessoa ativa. O que significa uma pessoa ativa? Uma pessoa que faz atividade física regular. Já frequenta uma academia, gosta de fazer atividade ao ar livre, frequenta academia para o treinamento de força, para sua aula de bike, né, para o seu personal trainer, mas gosta de fazer alguma atividade ao ar livre, escolhe caminhar ao ar livre. Então você pode ser uma pessoa ativa, uma pessoa que faz atividade física regular. Você pode ser um sedentário, uma pessoa que não pratica atividade física regular, mas quer iniciar a atividade por alguma modalidade que seja mais natural, que seja mais fácil para ele iniciar. Então você pode ser um sedentário, você pode ser uma pessoa idosa, e aí você pode ser um idoso ativo ou sedentário, mas enfim, os idosos normalmente após os 50, 60 anos, as pessoas têm uma fragilidade maior nos ossos, nos músculos, principalmente se ela não for ativa. E você pode ser uma pessoa com restrição médica, seja ela cardíaca, traumatológica, ortopédica, né? Você pode ter alguma restrição relacionada à coluna, então você não pode correr, você pode ter uma restrição relacionada ao joelho, e aí você é impedido por algum tempo de correr, você pode ter uma restrição cardíaca, não pode elevar muito a frequência, você pode ser um hipertenso e por isso precisa controlar melhor a frequência cardíaca, enfim, existem várias demandas, você pode ter osteoporose, e aí para osteoporose realmente não é indicado correr, então você pode ter várias situações clínicas, e aí eu digo clínicas, pessoal. Não é assim, sinto dor no joelho, mas o que você tem? Não sei. Já foi no médico?
Não, tomei anti-inflamatório e parou. Não, isso não é restrição clínica. Restrição médica é quando você vai ao médico, você tem um diagnóstico e esse diagnóstico permite que o seu treinador, se ele tiver qualidade para isso, que o seu treinador possa indicar a melhor modalidade. Então vocês têm esses níveis de aptidão para a gente começar a desenvolver o assunto, tá bom? E o outro parâmetro é o objetivo. Qual é o seu objetivo para caminhar, caso você resolva ou você já esteja no programa de caminhada? Primeiro, saúde fisiológica. O que é saúde fisiológica? Melhorar a pressão arterial, diminuir os níveis de colesterol, né? Ser ativo, não ressecar, enrijecer as articulações, não engessar as articulações e fazer alguma atividade simplesmente para se mover. Então esses são os objetivos que tendem à saúde fisiológica, que são aqueles objetivos em que você não vê os resultados, você sente os resultados, mas você não vê os resultados. E você tem também objetivos focados na saúde morfológica, ou seja, na mudança da forma, que aí você pode, na maioria dos casos, quem caminha opta por caminhar focado no emagrecimento, no auxílio ao emagrecimento, numa atividade complementar ao programa de emagrecimento, ou então para a própria performance, né, para melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, melhorar o volume de oxigênio, melhorar a tolerância à acidose lática, melhorar a tolerância à fadiga. Então você pode caminhar dentro desses dois objetivos, certo? Muito bem. Se você tem restrição médica, provavelmente o seu treinador já adaptou o seu treinamento. Então nós não vamos discutir aqui quem tem restrição médica específica, que deve caminhar. Tá? Se você é uma pessoa ativa, você pode iniciar com a corrida tranquilamente. Não há nenhum problema de você iniciar com a corrida se você é uma pessoa ativa. E quando eu falo ativo, é aquele cliente ou aquele praticante apto a, entre aspas, né? O que é apto a? É quando você fez já um exame no seu médico e o seu médico diz que você está apto a realizar a qualquer atividade física. Se você é uma pessoa apto a, você pode iniciar correndo, inclusive. Mas você prefere caminhar. Então vamos lá, vamos definir quais são os critérios para que você comece a transformar essa caminhada em algum modelo de treinamento. Porque dentro do que a gente está vendo aqui, você já está percebendo que aquele perfil que eu falei antes, caminhar na esteira, olhando revista, caminhar na esteira, caminhando na mesma velocidade que você caminharia no shopping, aquele pessoal que caminha de manhã bem cedo, cheio de roupa, porque está com frio, a pessoa põe despertador, acorda cedo e ele caminha numa velocidade que eu, passeando, passo deles. Então, você já está chegando, você está entendendo onde eu quero chegar, né? Então vamos lá. Quais são os parâmetros de intensidade? De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para você ter algum resultado em relação à intensidade, e aqui nós colocamos para atividade cardiorrespiratória e no caso a caminhada, você precisa caminhar numa frequência cardíaca que alcance pelo menos 70% da sua frequência cardíaca máxima, ok? Magu, eu não tenho como contar batimento. Como é que eu conto? Eu conto no pescoço aqui, perdão, eu aperto aqui a carótida, eu aperto a radial no punho para saber qual é a minha frequência cardíaca. Não, você não precisa disso. Eu preciso ter um frequencímetro, um relógio que mede a frequência cardíaca. Não, você não precisa ter isso. Claro que esses parâmetros, se você já sabe medir a frequência cardíaca pela radial, se você já tem essa técnica, ou se você usa o frequencímetro, ajuda. É claro que ajuda. Mas existe um método muito mais simples para você saber se você está treinando, se você está caminhando com uma frequência cardíaca de pelo menos 70% da sua frequência cardíaca máxima. Né? Que é você treinar sendo obrigado a abrir a boca quando respira. Olha que sacada legal, né? Porque o que acontece? O nosso organismo, ele tem as narinas como principal forma de você trocar gases com o meio. Enquanto você tem um equilíbrio entre a demanda de oxigênio que você consome e a quantidade de oxigênio que você necessita,
você continua respirando pelo nariz tranquilamente, como eu estou agora, como você que está assistindo o vídeo, você está, como muitas vezes quando você caminha até o trabalho, sai do carro e vai até o trabalho, ou quando você está sentado vendo televisão. Essa demanda é equilibrada. Quando começa a haver uma diferença entre o que entra de oxigênio e o que você necessita de oxigênio, você passa a usar uma outra via respiratória, que é a boca. Você começa a respirar pela boca. Acho que todos vocês já passaram por essa situação, você começa a ficar cansado e não adianta só respirar pelo nariz, você começa a usar a boca para respirar também, que é uma via respiratória complementar. Quando é que você começa a respirar pela boca? É quando você começa a acumular ácido lático. É nesse momento que você precisa de uma nova via respiratória. Porque o ácido lático é provocado por esse desequilíbrio entre demanda e necessidade. Entende agora? Então, se você começa a respirar pela boca, não de forma voluntária, involuntariamente, você passa a respirar pela boca quando caminha, é sinal que você entrou num processo de aerobiose. Você entrou numa zona aeróbia de treinamento. Que ela começa, vamos pegar aí a literatura de uma forma geral, a partir de mais ou menos 70% da frequência cardíaca máxima. Como é que eu meço a frequência cardíaca máxima, Mago? Se eu quiser ir um pouco mais a fundo, como é que eu meço? Existe uma fórmula bastante mediana, é uma forma que a gente pode até chamar de grosseira. O ideal seria você fazer um eletrocardiograma de esforço, né? Ou fazer um teste no espirômetro, enfim. Existem métodos mais invasivos para você descobrir isso, mas de uma forma grosseira, a gente poderia medir a sua frequência cardíaca máxima se você for sedentário, com a fórmula 220 menos a idade para homens e 226 menos a idade para mulheres. De novo, é uma fórmula média que pode se estender a uma maioria de pessoas sedentárias. Porque quando você é uma pessoa ativa, esse parâmetro ele sobe. E aí sim, se você quiser um número exato, você vai ter que fazer um teste, né, recomendado pelo médico, ou então no laboratório de pesquisa do exercício, numa faculdade de educação física que tenha um laboratório, que tenha equipamento suficiente para isso. Mas se você usar essa fórmula, se você for sedentário, 220 menos a idade, você tem uma ideia mais ou menos, uma ideia média interessante para você iniciar o treinamento, para você calcular o que significa 70% da frequência cardíaca máxima, tá certo? Então esse é o primeiro parâmetro que você deve ter quando você caminha. Você tem que começar a respirar involuntariamente pela boca. Você tem que ser obrigado a respirar pela boca. E aí se você caminha, você deve estar pensando, caramba, quando eu caminho isso acontece? Será que eu estava usando a transpiração como meu critério? Não, a transpiração não é critério, pessoal. Porque a transpiração tem a ver com troca de gases entre você e o meio, e nisso a roupa interfere. A roupa pode fazer você transpirar mais do que o normal. Tem a ver com a própria genética, né, o estado genético da pessoa, porque tem pessoas que transpiram mais do que outras. Então, pessoas que com 5 minutos de caminhada começam a transpirar, e tem pessoas que com 20, 30 minutos de caminhada sentem a pele pegajosa, mas não pingam, né, não escorre suor. Eu mesmo sou uma pessoa que não costumo suar muito, mesmo com práticas de atividade aeróbia de alta intensidade. Eu suo, eu não chego a pingar, né? Então isso também não é parâmetro. Então esse é um parâmetro interessante. Tá certo? De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, em termos agora de frequência semanal, tá? Eu não vou colocar para você qual é a frequência em dias, mas eu vou colocar para você um parâmetro e um critério do Colégio Americano de Medicina do Esporte. E esse parâmetro é de pelo menos 150 minutos por semana. O que significa isso? Você pode fazer 3 vezes de 50 minutos. 3 dias você pode caminhar 3 vezes por semana, 50 minutos. Você poderia caminhar 5 vezes por semana, meia hora, para você alcançar esses objetivos. Você poderia fazer 6 vezes de 25 minutos, 6 dias por semana de 25 minutos. Então, essa é a recomendação para ganho de saúde.
E aí eu estou falando de saúde fisiológica, aquilo que a gente comentou antes, né? Que são parâmetros, indicadores que você necessariamente não enxerga no corpo, mas que você tem uma melhora nos seus níveis de saúde, tá bom? 150 minutos, pelo menos 150 minutos. Caramba, eu caminho 2 vezes 20 minutos por dia, é insuficiente. É insuficiente. Você teria que colocar uma intensidade bem maior e aí se você é uma pessoa ativa e não tem restrição médica, eu indicaria você correr então, nesse caso. Porque daí você joga a frequência para 80%, 85% da frequência cardíaca máxima. E aí você conseguiria, em parte, compensar essa quantidade, essa minutagem semanal que recomenda o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E Magu, mas eu te pergunto, Magu, se for uma performance, e se eu quiser emagrecer, se eu quiser que ele seja uma parte fundamental no meu processo de emagrecimento, além da reeducação alimentar, além da mudança do meu estilo de vida, criar esse tripé de treinamento, reeducação alimentar e estilo de vida. E eu quero que o meu treinamento seja uma parte fundamental nisso. Como é que eu faço? Aí, a mesma instituição recomenda pelo menos 250 minutos. Entre 150 e 250 minutos por semana. Ou seja, acima desse número, chegando até 200, 250 minutos por semana. E aí sim, deveria ser um treino mais longo por mais dias. E aí você vai ter reflexos visíveis no seu corpo a curto ou médio prazo. Dependendo, claro, da sua condição inicial, dependendo da sua hereditariedade, da sua própria genética, dependendo da reeducação alimentar, do estilo de vida. Mas aí você passa a ter uma chance muito grande de ter resultados visíveis no seu corpo. Então a gente já viu aí o que é intensidade e o que é frequência semanal, que são duas coisas importantes. Mas o que você recomendaria? Você recomendaria mais tempo em menos dias ou menos tempo em mais dias? Bom, se o seu objetivo é performance, quando eu falo performance, pessoal, não é performance esportiva. Quando eu falo performance, é uma mudança na sua forma. No caso do fitness, é uma mudança na sua forma, é você emagrecer. Quando você faz um programa de treinamento focado no emagrecimento, você está fazendo um programa de performance. Você quer melhorar os seus indicadores de agilidade, os seus indicadores de mobilidade, os seus indicadores de volume de oxigênio, de resistência, tudo isso você quer melhorar. Pode ser mobilidade, força, agilidade, volume de oxigênio, tudo isso envolve performance. Então, se você quiser emagrecer, você precisa acelerar o que nós chamamos de metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Numa frase simples, é a quantidade de energia que você gasta em repouso durante um dia, durante 24 horas. É isso que nós chamamos de metabolismo basal. Se você quiser acelerar esse metabolismo, o metabolismo basal de uma pessoa sedentária, ele varia ali de 1.200 a 1.500 quilocalorias por dia. É o que ele gasta simplesmente sendo sedentário. O problema é que a gente come muito mais do que isso, e é por isso que nós aumentamos de peso. E é por isso que a gente precisa da atividade física. Porque a atividade física, ela não só tem um déficit calórico, você gasta muitas calorias na atividade física, como também o processo de recuperação, ele envolve também gasto calórico. E é esse processo de recuperação que acelera o tal do metabolismo basal. Então você vai perceber que treinando dessa forma, como eu vou te dizer logo, você vai não só gastar mais calorias na caminhada, como também com o tempo você vai passar a gastar, ao invés de 1.200 a 1.500 quilocalorias por dia, você vai poder gastar em repouso 1.300, 1.350, 1.400, 1.500, 1.600. Você vai gastar mais em repouso, pela sobrecarga e pelo gasto de energia que o corpo tem para recuperar
aqueles músculos e todo o sistema cardiorrespiratório que foi depletado durante a atividade física. E é por isso que a intensidade é importante. Agora, se eu quero acelerar o meu metabolismo, eu preciso passar a usar e passar a me utilizar de um processo crônico de treinamento. O que é crônico? Criar uma frequência semanal maior. Do ponto de vista natural, do ponto de vista biológico, quase todo animal no mundo, quase todo animal vertebrado no mundo, quase todo mamífero no mundo, ele faz uma atividade máxima em 24 horas, seja para lutar, para fugir ou para caçar. Uma dessas três atividades. Nós, seres humanos, dentro da nossa vida, do nosso estilo de vida moderno, nós deixamos de fazer essas três coisas. Hoje, para comer, o que a gente faz? A gente caça, a gente vai ao supermercado. A gente corre? Não. A gente pega um automóvel, pega um ônibus para nos locomovermos. A gente foge? Raramente. Eu já fugi de um assaltante. Né? E o meu condicionamento físico fez com que ele, mesmo armado, não conseguisse me atingir. Tudo bem, não era uma arma de fogo. Se fosse uma arma de fogo, eu me renderia, porque você lutar contra uma arma de fogo é, no mínimo, uma burrice. Né? Então você entrega o que você tem. Mas era uma arma que não era de fogo e eu consegui, com o meu condicionamento físico, fugir de uma forma que ele nem começou a largar. Quando ele largou, já estava uns 30 metros. Tá certo? Mas a gente não faz mais isso. Então a gente precisa, com a maior frequência semanal possível, treinar. Então eu vou te dizer o que eu recomendo, qual é a minha recomendação para você que deseja caminhar ou que quer melhorar a sua performance na caminhada. Bom, para pessoas ativas, tá, pessoal? Pessoas que têm recomendação médica, já tem provavelmente já devem ter a sua própria recomendação de um treinador, ou se não procurar um treinador, por favor, procure, porque não é uma atitude inteligente você treinar sozinho só porque você viu uma reportagem no jornal, tá? Ou que você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Não faça isso. Procure um treinador responsável, porque você vai ter não só uma melhora de performance, como você vai se prevenir de possíveis lesões, tá bom? Então vamos lá. 3 recomendações. Vou te dar 3 recomendações. A primeira, no mínimo 25 minutos por dia. No mínimo 25 minutos por dia. Se você caminhar 25 minutos por dia, que não é muito, passa muito rápido, você vai caminhar 6 vezes por semana e você vai completar 150 minutos semanais. Legal? Parece legal isso? 25 minutos por dia e você pode caminhar 6 vezes por semana e completar 150 minutos, que foram aquela taxa semanal que a gente falou anteriormente. Aquela taxa semanal mínima que a gente comentou anteriormente. Legal? E você vai praticar atividade quase todo dia e a aceleração do metabolismo é maior. Magu, eu posso fazer 3 vezes 50 minutos? Pode. Vai dar resultado? Sim. Vai dar um resultado melhor? Não sei. Não sei, porque você vai ficar 4 vezes de forma sedentária e 3 vezes de forma ativa. Então você mais vai recuperar do que treinar. Então se você puder aumentar pelo menos 3 ou 4 vezes, 4 vezes por semana, já ajuda. E aí você vai lá, faz 40 minutos, 35. Então essa é a minha primeira recomendação. Mas uma recomendação que fica legal para todo mundo fazer, e por mais preguiçoso que você seja, você consegue, essa é a primeira recomendação, que é aquela que eu percebi que a maioria dos meus clientes se ajusta melhor, que é 25 minutos em intensidade mais alta. Ou seja, que é a segunda recomendação, caminhar respirando involuntariamente pela boca. Caminhar numa intensidade que você seja obrigado a respirar pela boca. E no segundo momento, a partir depois do aquecimento, ou logo depois de uns 10, 15 minutos, começar a ficar ofegante. Ter a respiração irregular. Que daí você vai chegar perto dos 80 e poucos % da frequência cardíaca máxima. E aí sim, você vai ter intensidade.
25 minutos respirando pela boca. Então não conta o aquecimento de 3 minutos é só para você caminhar passeando. Você caminha 3 minutos passeando e mais 25 minutos respirando pela boca, a sua boca começa a ficar seca. E isso atrapalha a própria respiração. Então hidratar-se é necessário. E mais que isso, a água ajuda na aceleração do metabolismo. Com o seu corpo mais hidratado, seu corpo funciona melhor não só durante o treino, como depois do treino. Agora, quando você for tomar água, lembre-se, não leve uma coqueteleira de suplemento, de whey protein, que você tem que segurar com a mão grande, com a mão aberta. Use uma garrafinha pequena, afinal de contas, se você seguir minha recomendação de um treino mais curto, você não vai precisar tanta água assim. Então use uma garrafinha menor, que seja fácil de levar, tá? E que você possa se movimentar normalmente sem precisar manter um braço fixo, porque isso auxilia inclusive no seu equilíbrio na hora de caminhar, porque caminhar nessa intensidade vai demandar uma passada maior, vai demandar uma velocidade de passada maior, um pace maior e consequentemente você vai precisar de mais equilíbrio. Então essas são as 3 dicas que eu tenho para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vai lá, se inscreve no meu canal, aperta no sininho, curte, comenta ou compartilha pelo menos, porque isso aumenta o engajamento e me permite dedicar mais tempo e energia para trazer assuntos que eu julgo relevante para você que treina, para você que quer mudar o seu estilo de vida ou para você que deseja emagrecer ou quando necessário, a gente vai trazer aqui também assuntos aleatórios relativos à sociedade, porque isso influencia diretamente no nosso estilo de vida e na nossa forma física e na nossa saúde. Tá bom? Eu sou Paulo Magu e eu espero você no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo. Um beijo a todos.